Fala pessoal, tudo bem? Sou Caio Dias, gerente de expansão da Live Franchising. Estamos novamente fazendo a gravação de um podcast do Pode Se Ligar. Hoje estamos com a presença do nosso novo franqueado, Jonathan. Obrigado, Jonathan, por participar, topar o desafio. Janaína Medeiros, a head da Letter Consulting, também hoje presente aqui com a gente, como sempre. E hoje a gente vai falar um pouco do porquê, né, e conhecer um pouco também da história do Jonathan e por que ele escolheu a Letter para atuar na área de recuperação de crédito tributário, né? Mas antes disso, sigam a gente no Instagram e se inscrevam no nosso canal no YouTube, vai ajudar bastante. Não estou vendo a audiência de vocês, não estou vendo vocês seguindo, nem acompanhando a gente no YouTube, então, por favor, vamos alavancar esses números. E, Jonathan, conta pra gente um pouco, né, como tudo começou, como que você foi parar no direito? Primeiramente, boa tarde, quero agradecer a oportunidade aqui do nosso amigo Caio, Janaína, de oportunizar esse momento e a gente se conhecer um pouco melhor. A Letter, para mim, foi uma grata oportunidade que eu conheci no mercado. Hoje eu sou advogado, atuo no ramo há aproximadamente 5 anos, né? Eu venho do ramo de telecom, então o meu escritório hoje ele é nichado, especificamente no ramo empresarial, e nós atendemos um nicho específico que é o ramo de telecom. Dentro desses clientes, hoje nós atuamos também com alguns diversos segmentos, como também segmentos de supermercado. Então a gente também está atuando com colégios e também algumas empresas no ramo de construção civil. Como a gente atua nesse ramo empresarial já há algum tempo, eu senti a necessidade, por trabalhar com direito societário e com direito empresarial, nós sentimos a necessidade de encontrar um braço, né, um braço tributário. E a Letter, ela apareceu como uma oportunidade de fazer com que nós pudéssemos aumentar a estrutura do nosso escritório e pudesse atender melhor, né, esses clientes. Haja vista a carga tributária do nosso país, né, e a sua complexidade. Daí sim veio a Letter, por esse motivo. Ah, legal. Você já tinha atuado com a parte de crédito, de tributos? Sua clientela te procurava para isso e você demandava para terceiros? Como é que era? Pronto, o que é que acontece? Eu costumo me dizer que estar bem posicionado no mercado faz toda a diferença. Então, a partir do momento que está em voga a revisão tributária, haja vista a complexidade tributária do Brasil hoje, né, já é de conhecimento de todos que, por várias entrevistas de podcast, etc., que hoje, né, a cada 3 horas por cada hora é emitido 3 normas no Brasil, né? O Roberto Justo chegou a falar muito sobre esse tema, repercutiu nacionalmente. A norma tributária, por ela ser tão complexa, por haver várias resoluções, você pode ter uma carga aí de 50 normas em 24 horas. Então, a gente parte do pressuposto que hoje o empresário ele paga muito imposto a maior. Então, tendo visto isso dentro do mercado, fez com que o nosso olhar estratégico do nosso escritório pudesse identificar uma franquia que a gente pudesse estabelecer essa parceria. E aí nós fizemos um estudo de mercado. Dentro desse estudo de mercado, a cultura organizacional da Letter e aquilo que vocês nos ofereceram, nos atraíram dentro do mercado, né? Eu poderia citar algumas coisas aqui que me chamou várias atenção. Então vamos aqui, 8,8 bilhões de reais que já foi restituído por a Letter, também foi um fator considerável. O portfólio hoje de vocês, sobre o qual a Letter atende, né? Eu poderia citar aqui Unimed, Multilaser, enfim, tantas outras empresas. Isso me trouxe confiabilidade. Eu acredito que hoje, para que você possa confiar sua carteira de cliente, para que possa fazer uma revisão tributária, é conveniente que você tenha uma base sólida. E essa solidez de mercado realmente é o que me trouxe.
atenção e colocar meus olhos para a Letter. Show. Jana, você que já tem uma certa bagagem, tendo em vista que o Jonathan vem de Fortaleza, né? Você vê alguma discrepância entre os mercados, a tomada de crédito entre as empresas, entre as regiões brasileiras? Porque o Jonathan me falou que lá ainda não tem muito esse mercado, né? Esse mercado está começando a ser explorado. Você vê essa discrepância da performance tributária, fiscal das empresas por regiões no país? Na verdade, a gente vê que aqui na região sudeste, aqui em São Paulo, principalmente, tem muita gente de olho nesse mercado, porque, de fato, essa complexidade do sistema tributário, ele abre brechas para o não aproveitamento em sua totalidade. Posto isso, é uma oportunidade de negócio. Então, acho que para o Jonathan, a gente está muito feliz com a entrada dele, acho que temos muito a contribuir, né? O empresário lá na ponta final, de fato, não tem condições de olhar para o sistema tributário no dia a dia, porque é muito complexo, são muitas normas no dia a dia que mudam e ali tem que ver qual é a aplicabilidade para aquele negócio, enfim. Então, acho que a gente vai conseguir contribuir, tenho convicção que iremos contribuir de uma maneira muito assertiva pro escritório do Jonathan, assim, de fato, oportunidades, assim, ele já vem com alguns clientes, né, tem alguns clientes já dentro da casa, a gente já viu alguns resultados, e correr atrás do resultado, né, tem oportunidade para olhar e vir um braço, né, acho que esse é um ponto bem interessante para pensar para os futuros franqueados, né, um advogado que está focado no empresarial ou que está focado em outro ramo, que ele é acionado pelo teu cliente, olha, tem uma ação, precisa entrar com uma cautelar, enfim, e aí às vezes vai pro jurídico mesmo, mas tem dentro do administrativo enormes oportunidades a serem vislumbradas, né? Então acho que é o início de uma grande parceria mesmo, cara. Eu também acho, com certeza. E o Jonathan, ele fala uma palavra, né? Tem mercado para todos. Ele tava comentando comigo isso. E eu acho legal a gente puxar até um viés aqui, que a unidade de negócio que eu toco hoje aqui dentro é a parte de franquias, né? No qual você entrou junto ao grupo. E eu lembro que a gente teve uma negociação rápida até, Sim. Mas você falou que tinha negociado com outras empresas do mercado. Eu acho que a gente não precisa citar nomes, né, das outras empresas, mas você falou alguns pontos que te chamaram a atenção, mas qual foi o grande diferencial para realmente você optar pela Letter? Perceba o seguinte, a Letter, no modelo de negociação em que me foi apresentado, ela me chamou a atenção pelo fato de, naquele momento de negociação, o meu escritório não ser apenas uma oportunidade de negócio. Mas eu pude perceber que houve uma preocupação na seleção daquele franqueado. E no momento que você tem critérios de selecionar até mesmo um tipo de franquia que você vai captar para dentro do teu negócio, isso fez uma grande diferença, porque a empresa A, a empresa B que eu estava cotando 3 empresas, né, contando com a Letter. Eu senti que existia uma pressão muito grande para que ocorresse aquele fechamento do negócio, e assim, eu fui estudar. Hoje todo mundo se conhece, com o advento da tecnologia, de estar tão avançado hoje as redes sociais, etc., você facilmente com um clique você pode dar uma busca, né? Então, assim, isso realmente, no momento em que o Caio disse, Jonatas, olha, eu tenho um franqueado em Fortaleza, e aí a gente tem que submeter ao nosso comitê, vai passar por uma análise, e aí eu posso te posicionar. Naquele momento, para uma pessoa que tem um tipo de perfil diferente do meu, podia ser encarado como uma dificuldade ou como uma não atenção. Para mim, muitas vezes, o que é menos é mais, o que é mais é menos. Então, Janaína, assim, até esclarecendo você como diretora do negócio, isso foi um ponto de atrativo. Porque eu pensei, não, espera aí, a Letter
ela seleciona, ela tem um critério. Se ela entender que o meu escritório está dentro do perfil deles e que a gente pode tornar essa relação mais sólida no futuro e realmente ter essa parceria de negócio que pode surtir grandes resultados, grandes efeitos, vai acontecer. E não foi diferente, foi o que aconteceu. Eu acho que é importante essa fala do Jonathan Caio, para você aproveitar, então falar também para os nossos seguidores desse perfil de avaliação, porque eu acho que é um grande diferencial que você trouxe para a franchising, que é esse mapeamento do candidato. Não adianta trazer qualquer pessoa, né? Porque de fato é alguém que tenha sinergia com a nossa metodologia, com a nossa visão de mercado, tem esse viés empreendedor, mas eu sei que você fez um estudo sobre isso, fez uma implantação que, assim, ao meu ver, é muito assertivo. A gente vê os franqueados que temos colocado, eles têm um perfil muito parecido, né? É que assim, né, eu sou cobrado até internamente por 2 pontos. E nada adianta eu solucionar um, porque eu posso muitas vezes prejudicar o outro, né? Então, se eu colocar hoje um franqueado para dentro de casa que realmente não tem o perfil, não tem mercado, ele vai entrar, e a gente aqui não vive de vender franquias. Franquias, como eu sempre falei, é a forma de modelo de negócio, né? Mas se ele entrar e ele não performar, eu vou ser cobrado por conta da performance, eu vou gerar uma expectativa naquele franqueado, ele vai gerar uma expectativa em nós e vamos sair frustrados, né? E essa não é a intenção. A intenção aqui da nossa franquia é realmente trazer pessoas que vistam a camisa, que tenham um perfil, que tenham um network, que tenham uma carteira de clientes e querem fazer o negócio dar certo. E a questão da franquia é aquilo. Você irá deslocar caixa para comprar a franquia e eu vou deslocar nossos recursos, nosso know-how para realmente fazer aquilo dar certo. Então, um compromisso bilateral, né? Não, sim, quando a gente vai para uma parceria só, muitas vezes, se você não tem um comprometimento de receita, só tem a passagem de bastão do meu lado. E o parceiro de negócio, ele não vai sentir a necessidade de fazer aquilo dar certo, ele vai produzir conforme a oportunidade, né? Então, a gente hoje, todo franqueado que tem interesse de aquisição de uma franquia, normalmente eu não participo da primeira reunião, né? Com você, como eu peguei esse contato, estava nessa linha de frente, mas eu entro sempre na segunda rodada, né? Então foi querer entender quem que está do outro lado, aonde está e para onde pretende ir. E hoje o que está ao redor dele, para realmente ver se, cara, vem comigo, sim, que vai dar certo. E o que eu sempre olho muito, que eu falo, se você entrar, pode ter certeza, você vai ter 200% do nosso time. E até aqueles que ficam ali em cima do muro de uma negociação, quem eu não enxergo oportunidade, eu falo assim, cara, tempo ao tempo, né? Mas tem alguns que eu falo assim, esse negócio é pra ti, cara. Se eu estou insistindo, realmente é porque eu vejo que tem oportunidade. E a gente tem alguns casos, né, que a gente foi até a página 3 e falou assim, cara, aprofunda nisso. Que pelo que eu conheci já do seu cerco, do seu relacionamento, do seu conhecimento, você tem uma mina de ouro na mão. Sim. Meu negócio vai cair como uma luva para você. Então, realmente conheça, vem com a gente que vai dar certo. Né? Então a gente faz esse papel mesmo de fazer uma triagem e colocar a gente para dentro de casa que a gente confia. Um dos pilares que eu achei interessante, Caio e Janaína, é o seguinte, a questão da revisão da apuração tributária de vocês, né? Então, quando você me apresentou o teu modelo de negócio, e naquele momento a Letter trazia não somente a expertise de mais de 12 anos de mercado, mas que ela tinha um software, uma inteligência consubstanciada já, digamos assim, bem maturada dentro do mercado, já consolidada, aprovada e testificada diante dos clientes já realizado, né? Então, isso faz com que o franqueado tenha essa segurança.
Então, eu queria até abrir um pouco essa conversa nesse sentido, e aí vocês podem até me explicar um pouco melhor, porque quando a Letter faz aquela apuração 360 graus, e ela vai identificar aquele imposto, ou seja, no insumo, ou em algum ponto, seja um ICMS-ST, né? ou indo até para um momento até mais técnico dessa apuração tributária, e aí vocês vão poder falar melhor. O que eu achei interessante, porque eu já tive a oportunidade de poder ver de um dos meus clientes um relatório técnico, eu percebi que no relatório de vocês desmembram, né? Então, você vem, não, daqui vem do estoque do imobilizado, aqui vem do insumo, aqui vem da parte de PIS, vem de COFINS. Me conta melhor como é que isso acontece, como é que fez, porque isso foi um ponto dessa porta aberta, né? Porque software tem muitos. A questão é, até que ponto nós temos um software tão robusto e testado ao ponto de um escritório confiar o seu cliente a essa expertise de negócio? Eu acho que isso vem muito de encontro com o que falamos num podcast, que é o de aniversário da Letter, né? Que a gente fala que o grande diferencial não é só um software, mas os profissionais que fazem o double check e revêem todo o trabalho, né? Então, é óbvio que o grosso, né, a grande modo, é do software, né? Ele faz a varredura, ele faz o encontro de contas, ele olha contas contábeis, as obrigações acessórias, as notas que foram enviadas de modo geral. Mas, quando a gente tem um técnico, vamos falar de tributário, né? Um analista tributário, especialista tributário que olha para aquela empresa, né, para o teu cliente e consegue desmembrar a operação dele, a gente consegue observar outras oportunidades, né? E aí é um cuidado a mais mesmo, sabe, Jonathan? Então eu acho que esse é um grande diferencial da Letter. Ele passa pelo software, ele passa por uma equipe técnica e ainda na última esfera eu ainda faço a validação final. Então, por exemplo, a gente está falando de termos técnicos, né? Mas a gente sabe que há a possibilidade dos clientes carregarem um saldo credor de PIS e COFINS, por exemplo, num FD, né? Só que para mim não adianta saber apenas que tem um saldo credor, eu quero saber a origem daquele saldo credor. Perfeito. Então, assim, eu não vou apresentar para o meu cliente um número que ele está carregando ali a esmo. Eu quero saber a origem, eu quero essas notas, eu quero todo o histórico. Porque se a gente tiver qualquer tipo de dificuldade ali na frente, tá todo o conjunto probatório ali para a gente discutir. Então, acho que isso traz muita diferença para o cliente lá na conta final. Nesse ponto, eu sou extremamente técnica mesmo, eu gosto de entender o processo todo e olhar de fato e falar assim, olha, esse número eu garanto e eu não vou vender nada que não seja algo que a gente tem algum tipo de dúvida, né? Então, acho que é isso que faz a grande diferença e que traz conforto e segurança para o nosso cliente, que é o que tem demonstrado esses últimos 14 anos com resultados tão bons, com tantos clientes recorrentes e novos clientes. Eu acho que a gente resume bastante assim, que a nossa cadeia é uma tripla verificação, né? O software ele é superficial, ele vai fazer uma reorganização e alguns apontamentos, porque onde está o pulo do gato mesmo, você está cercado de bons auditores fiscais, tributários e um corpo diretivo que também vai passar pela chancela e pela validação. E aí faz a entrega, né? Então, assim, software por software, você tem um monte na internet. Você tem N possibilidades. O ponto aqui é realmente a gente se aprofundar. Porque a gente fala muito, né? Tem duas padarias. A Janaína tem uma padaria e a Johnny tem outra padaria. Ambos têm o mesmo faturamento. Vai ter a mesma posição de crédito? Não. Você tem um tipo de despesa, você tem outro tipo de origem, você também tem outro, você tem um número de funcionários, você tem outras despesas. Cada um tem sua particularidade. Então a gente vai mergulhar, se aprofundar na operação de cada. E assim, Caio, Janaína, o que me chama a atenção, e eu poderia dizer que um dos pontos focais dessa dialética, dessa conversa, é justamente o que eu passo hoje para o meu cliente, que é o quê? Diz, olha, a Letter hoje, ela não está aqui simplesmente quando eu apresento essa solução fiscal para o meu cliente, para fazer essa apuração,
fidedigna, pontual, minuciosa, passado por uma equipe de um corpo técnico, passado por um software já homologado e testificado, eu costumo dizer o seguinte: olha, imagine a complexidade das nossas normas e das nossas resoluções fiscais, que em 24 horas tem aproximadamente 50 atualizações de normas. Então você pensa o seguinte: é humanamente impossível você chegar para o seu financeiro ou para a sua contabilidade e dizer, olha, ela é ineficiente. Não. Eu apresento a Letter hoje para o meu cliente, né, como um ponto de convergência para fazer com que nós venhamos a trazer essa solução fiscal. E aí realmente fazer essa revisão tributária dos seus últimos 5 anos e trazer saúde de caixa. Porque você imagine o seguinte: um empresário que está com seu negócio inflado e que ele está precisando de uma musculatura financeira, e naquele momento ele bate na porta do banco, mas ele não tem crédito. Mas se ele pegar esse ponto focal, né, direcionar para o negócio dele e se aliar junto com a Letter, que tem essa expertise, a gente traz solução, nós trazemos caixa. Então, eu costumo dizer, contabilidade do empresário, o empresário aqui é o seguinte: a gente faz essa consultoria, essa auditoria, né? E aí eu costumo, e já tenho um planejamento para estabelecer o quê? Dependendo da capacidade tributária, da robustez tributária daquele cliente, a gente começa a fazer essas revisões de maneira sistemática, dependendo de cada caso a caso, 6 meses, 1 ano e meio, porque ali você está cuidando, gerando um relacionamento com o seu cliente e demonstrando realmente que você tem a empatia pelo seu negócio, que você cuida do negócio do seu cliente. Isso traz credibilidade, acredito eu, para o mercado. É isso aí. E eu até saí agora de uma reunião e impossível franqueado. E ele me perguntou assim, Caio, para vocês, no próximo ano, como é que é o mercado no momento de uma incerteza, né, do que está acontecendo? Eu falei, olha, nosso papel, nosso trabalho aqui é mitigar riscos, né? Então, em momento de incertezas, é quando o empresário quer correr menos riscos. Ele está muito mais avesso a tomar responsabilidades e ele quer melhorar sua performance. Então, depois da pandemia, momento de eleição também, aí que cabe ainda mais o nosso trabalho. Você ter seus números tributários fiscais, né, controlados na palma da mão. E, se for possível, trazer caixa ainda com isso, maravilhoso. Então, os momentos que a gente vem passando são momentos extremamente propícios para fazer um trabalho de revisão fiscal. Sim. E fazer essa harmonia entre a parte jurídica e a contábil, né? E aí, até para finalizar, acho que a última pergunta, até, o que vocês querem daqui para frente? Começamos a franquia, né? Primeiro mês rolando, último trimestre de 2022. Quais são os seus objetivos? O que você enxerga agora para 2023? Vamos lá, Caio, Janaína. O meu otimismo ele é tamanho, porque eu acredito que eu não devo ter nem 30 dias, né? Hoje dentro da Letter, sobre o qual eu tenho uma sociedade com o Eduardo, ele também é contador. Quero lançar esses créditos também para o meu sócio, mas eu posso lhe dizer o seguinte: o meu otimismo ele é substancial, porque eu já ultrapassei a minha meta, né? Eu acredito que eu já tive duas possibilidades de ver. Ainda não teve a entrega técnica propriamente dita, mas com o franqueado eu pude ver o relatório que me foi passado por e-mail. Não vou falar cifras aqui por questão de sigilo, né, contratual, mas são valores consideráveis, Eu tenho aproximadamente dentro de casa mais de 14 contratos assinados. Num todo, em negociação, eu tenho 30. Então, assim, para mim a Letter já se pagou. Ela já está paga. A Letter se provou que
ela realmente se fez para mim um bom investimento, né? E assim, o meu otimismo e a minha motivação, ela só cresce. Ela só cresce, né? Porque hoje a Leta, ela pode atuar dentro de um escritório de advocacia, dentro de um escritório de contabilidade, ou seja, qual for o seu nicho, uma ferramenta de fomentar negócio. Então, eu entenderia dessa forma. E a Leta é só um dos braços de todo o grupo. Eu acho que você passou aqui 4 dias com a gente, você viu a capilaridade de negócios, né? A quantidade de empresas hoje dentro do grupo que podem levar soluções para o mesmo cliente em diversas frentes. Mas queria agradecer a oportunidade, esse bate-papo. Eu sei que foi tudo muito corrido, esses 4 dias foram intensos para a gente, né? Sim. De treinamento, de informações, mas queria agradecer muito a confiança depositada na gente, esse compromisso. Saiba que da nossa parte também é muito recíproco. Sim. A gente tem uma expectativa, a gente tem um compromisso com você e com o Eduardo. Sim. De realmente fazer acontecer. Então, se a meta já está batida, vamos dobrar essa meta, né? Então, porque a meta estava fácil, né? Foi muito tranquilo. Mas da minha parte, fico os agradecimentos. Jana? Eu acho que tem implantação no final do mês, então vamos lá para fechar novos contratos. Sim. Com certeza, sim, eu sempre brinco que nas implantações a gente volta com bons contratos aí. Perfeito. Então eu tenho certeza que não será diferente com vocês. Acho que é isso, né, Caio? Mais um franqueado de alto gabarito, como você gosta de falar. Gosto muito do perfil do Jonathan. Ele é técnico, mas extremamente comercial também, então acho que agrega bastante e enxergou o potencial da Letter mesmo como um braço do negócio. Eu acho que isso faz todo sentido. E é isso. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Agradeço realmente a forma em que vocês nos recepcionaram, né? Foram excelentes anfitriões, né? Eu comentei em um dos nossos almoços, acaba um treinamento entre um e o outro, e a gente teve a oportunidade de estreitar relacionamento, e uma das coisas que me chamou a atenção, eu falei para Caio, né, e assim, com sinceridade, sem qualquer tipo de demagogia, eu diria que o ambiente organizacional da Leta, ele é leve. E isso é muito importante para qualquer tipo de negócio, você ter esse tipo de sinergia. Porque você entrar num ambiente que tem leveza de espírito, você vê da recepção, a pessoa que serve o café, o nível de relacionamento, de cuidado que essas pessoas têm, traz consigo, conosco, que a Leta, ela não só vê negócio. Ela vê o ser humano, ela vê a pessoa. Isso eu acredito que é uma das coisas que eu levo para a minha vida. Eu costumo me relacionar com pessoas que têm princípios, e a Leta, ela não me vendeu apenas uma franquia. Eu acredito que ela me vendeu princípios, valores, e isso é fundamental. Isso é bem isso, né? A gente conversa bastante sobre isso. E aqui a gente não é só fazer negócio, né? Acho que dinheiro e negócio é consequência. O impacto. A gente aqui realmente tem um compromisso, não numérico, mas humano, né? A gente é bem humanizado aqui, o time é bem unido, e aquele negócio, né? A gente trata os outros como quer que a gente seja tratado. Então, faça o bem que você colhe o bem, não tem resultado diferente, né? E o impacto positivo que a gente promove na vida tanto dos nossos clientes quanto dos franqueados, né? Acho que é isso que é o que nos move. Sim. A recuperação de crédito é um trabalho social, né? Sim. Você está recuperando um valor que para a sociedade será muito mais benéfico, né? Você vai conseguir investir, abrir novas posições, ampliar uma operação, Sim. Contratar, remunerar melhor o colaborador. Você faz um trabalho social, né? O que a gente fala é que a gente está levando solução. Você leva dinheiro, solução, melhora de performance, e a gente sabe que o dinheiro na mão do empresário é muito melhor utilizado, né, do que na mão pública, né? Mas é isso, gente. Queria agradecer.
esse nosso bate-papo. Pessoal, sigam o nosso canal, segue o nosso Instagram, se inscrevam nas nossas páginas. Esse foi mais um bate-papo. Provavelmente vamos aumentar a frequência de gravações e podem se ligar que vem muita coisa nova por aí. Um abraço!